Quando algum hormônio deixa de trabalhar direitinho, o organismo sente na hora. Qualquer desequilíbrio, por menor que seja, pode gerar diferentes sintomas físicos e emocionais. Por isso, para entender melhor o funcionamento dos nossos hormônios e como eles podem causar cansaço excessivo, recebemos a doutora Maitê Pimentel, que é médica endocrinologista. Tudo bem? Que colar é esse? Você gostou? É pesado? Não é levezinho. Jura? É. Maravilhoso. Ai, que bom que você gostou. O hormônio desregulou, a gente passa a ser outra pessoa. Muda tudo. Eu falo que é um botãozinho 110, 220. Hormônio é onde leva informação das células, dos hormônios, dos receptores. É o equilíbrio, é uma orquestra. É igual quem toca instrumento, né? Tem orquestra. Se um dos instrumentos faz errado, faz ruído, estraga todo o ritmo, vai tudo errado. Em homens e mulheres, doutora? Em homens e mulheres. Só que na gente é mais delicado, né, esse Na equilíbrio? mulher é tudo muito mais sensível. Tanto é que, por exemplo, depressão, que dá cansaço, preguiça, ela é muito mais prevalente, 60% nas mulheres. 60%. Tem mulher que nunca teve depressão, nunca teve tristeza e tem depressão pós-parto. Porque o estrogênio é uma carga de alteração tão grande e os homens não sentem. Mas tem homens que têm muita cansaço, fadiga e não falam. Então, o homem é muito mais, assim, resiliente em procurar um médico e de admitir que não tem, que está cansado, preguiçoso e procurar ajuda. É engraçado isso, né? Pois é, e quem vive pior é quem não pede ajuda, né? Então, por exemplo, testosterona, que é o hormônio masculino, né, da libido, da força muscular, mas ele tem a ver com a memória, a execução, o racional, acordar, fazer exercício. E a testosterona baixa existe, né, hipogonadismo existe no homem, andropausa. E muitos homens vão ao consultório só quando a mulher leva, ai, eu vim obrigado que a mulher mandou, e demoram para ter. A mulher vai ao ginecologista, a gente tem algum médico sempre para ter uma queixa, para discutir assunto. O homem demora mais para fazer esse diagnóstico. Até para buscar informação. Sim, sim. Né? Ah, a doutora Maitê está lá, mas muito mais as mulheres são muito mais prevalentes aqui, Sim. acompanhando a gente, do que os homens. Sim. Vamos aos mitos e verdades? Vamos. Doutora Maitê, é mito ou verdade que problemas na tireoide podem gerar cansaço extremo? É verdade. Tem até o hipotiroidismo, que é mixedematoso, que a pessoa tem baixa frequência cardíaca, entra em coma, é como se o corpo parasse de funcionar. Então, o hormônio tireoidiano é importante para tudo, desde a produção do fio do cabelo, a unha do pé, batimento cardíaco, disposição, inclusive memória, ânimo e não ter anedonia. O que é anedonia? É a falta de prazer, a falta de executar as coisas, seja exercício, trabalho, ter amigos. Então, muitas vezes, você que às vezes faz um diagnóstico de depressão, sempre tem que descartar problemas hormonais, problemas de vitaminas, problemas de doenças autoimunes para falar que é uma depressão. Depressão, lógico, existe, é falta de hormônio serotonina no cérebro. Ansiedade também gera cansaço, fadiga, que aí é o driving alto, a noradrenalina. Mas a gente deixa sempre essas causas que são abstratas, a gente não tem ainda biomarcador psiquiátrico. Então não existe um exame no sangue que fale você tem depressão. Então a gente tem que primeiro descartar todas as outras causas, que a gente está falando aqui de cansaço. Então, uma delas, a pessoa às vezes está, ai, tô cansada, deprimida, o mundo tá triste, às vezes é um hipotiroidismo, é só regularizar a tireoide. Qual a diferença do ponto de vista médico de libido e anedonina? Adonina? Anedonia, isso mesmo. A anedonia é uma falta do prazer. Ah. Então, a falta do prazer entra na perda de libido. Então, todo mundo que tem anedonia tem perda de libido. Mas essa anedonia não é só a perda do prazer sexual. É a perda do prazer pela vida. Pela vida. Estudar, trabalhar, ter amigos, escutar uma boa música, passear, desenvolver coisas novas, o autocrescimento. Então, a pessoa está paralisada. Às vezes tem gente que só tem a perda da libido. Então, executa, dança, brinca, trabalha, mas na hora sexual a pessoa não tem vontade nenhuma. Aí a gente vai em busca disso. Será que é só testosterona? Será que é o estrogênio? Será que é uma prolactina? Será que é o hipotiroidismo? E tem causas. Então, como a gente é uma orquestra, descobriu o que é, você consegue regularizar tudo. É mito ou verdade que falta de estrogênio e progesterona podem piorar o sono, cansaço excessivo, fogacho e ganho de peso? Olha que complicado, né? Mas assim, é verdade. Então, assim, a gente tem a menopausa, isso é a menopausa, a falta de estrogênio
Estrogênio é o hormônio que, quando cai na menopausa, a mulher tem os fogachos, os calores, os sintomas vasodilatadores, perde a lubrificação e também perde um pouco do desejo. A progesterona é um hormônio que regula todos esses hormônios e o útero da gente, ele é um protetor do endométrio. Então, por exemplo, a mulher que repõe estrogênio na menopausa e tem útero, ela é obrigada a repor progesterona. Para quê? Para evitar o câncer de endométrio. E a testosterona tem a ver com a libido, com a firmeza da pele, diminuição de flacidez. Tudo isso, quando cai, a pessoa sente mais cansaço, exaustão, fadiga, principalmente na atividade física. Então, não é assim a mente, a pessoa tem uma mente forte, eu vou fazer o exercício, mas treme, não consegue. Então, uma coisa é a nossa mente ser forte de você querer executar, outra coisa é o hormônio permitir e o treinamento que você tem, por exemplo, da fibra muscular. Eu estou falando do exemplo da atividade física. Mas em tudo, a mulher na menopausa, se tem indicação de tratamento hormonal, é um benefício muito grande. Para evitar osteoporose, para evitar que a pele caia muito fácil, o colágeno da gente tem a ver com o estrógeno. O estrogênio também faz a bexiga cair, então o assoalho pélvico ele cai sem estrogênio. É outra queixa das mulheres de incontinência urinária e a questão da vitalidade, da disposição, do sentimento de mundo colorido. Porque a mulher começa na menopausa, tá tudo tanto faz, tudo bem, então perde a cor da vida. Então é importante repor sim quem puder, né? É mito ou verdade que prolactina alta pode dar muita preguiça e ganho de peso? Olha que engraçado. Às vezes, primeiro uma coisa assim, você tem que falar, eu tô cansada. Que cansaço que é? É um cansaço de sair da cama, é um cansaço do driving de executar as coisas, é uma fadiga muscular, tipo, você vai tentar andar, vai subir uma escada e tá cansado o músculo, é um cansaço que você não consegue... Que tipo de cansaço? Quando você tem... Então, tô com cansaço, vou fazer exame. Prolactina é um hormônio produzido aqui na hipófise, que ele foi feito principalmente para a produção de leite. Então, a mulher na gestação, ela aumenta a prolactina, que com a ocitocina, com a sucção, você aumenta o leite. Aí você fala, mas por que essa prolactina tá alta sem estar com aleitamento? Porque tem uma doença, um tumorzinho benigno de hipófise que produz. A prolactina bloqueia os hormônios sexuais. Então, às vezes, a mulher não está conseguindo engravidar porque tem prolactina alta, ou está com alteração menstrual, ou está extremamente fadigada. E aquele cansaço da prolactina, que é você andar mais lerdo, a memória fica exaurida, você fica assim, sabe, parece abobado, assim, parece que a energia diminuiu. Fora isso, prolactina cai cabelo. Então, mulheres que têm queda de cabelo, cansaço excessivo e às vezes galactorreia, saída de leite da mama, é um cansaço que pode ter a ver com esse hormônio chamado prolactina. E a prolactina em excesso? Você sabe, então ela em excesso, ela bloqueia os hormônios, inclusive sexuais masculinos. Então, homem que vai, eu tô com impotência sexual, não tô tendo tesão, não tá... Aí você fala, vou dosar testosterona. Aí você dosa, a testosterona é baixa. Uma das causas da testosterona estar bloqueada é o excesso de prolactina. Então, homem também tem prolactina? Tem, e tem até uns tumores chamados macroprolactinoma, são os tumores maiores de hipófise, que a gente tem o tratamento cirúrgico transesfenoidal. Então, olha onde vai o negócio. Às vezes você acha que o cansaço, é só cansaço, falta de vitamina. Às vezes pode ser uma coisa muito mais séria. É mito ou verdade que existem contraindicações para reposição hormonal? É verdade. Então, não pode nem ser 8 nem 80. Nem eu sou totalmente contra o hormônio, senão não existiria, né? Ou, não, pode usar para todo mundo. Tudo na vida, na medicina é individualizado. Então, os hormônios, eles têm indicações precisas, principalmente dessa parte que eu falo de reposição hormonal da menopausa e do homem andropausa. Isso é uma dúvida, doutora, eu não quero repor o hormônio da tireoide porque vai dar câncer. Não tem nada a ver. Repor hormônio de tireoide, de prolactina, não tem nada a ver com câncer. O hormônio estrogênio, associado às vezes com a testosterona, que atua no receptor mamário, tá? Então, quando você fala assim, tem contraindicação? Sim. Quem já teve câncer de mama, quem tem histórico de câncer de mama, mas isso mudou, porque agora a gente tem oncogenética. Então, não é porque a tua mãe teve câncer de mama que necessariamente você não pode fazer, porque hoje a gente tem teste de genética. Antigamente não tinha, a gente contraindicava para todo mundo. Pelo sim, pelo não, pelo sim, melhor pelo não. contraindicar.
Quem tem trombose é uma contraindicação hormonioterapia. Quem tem hematócrito alto, quem é tabagista. Então, a gente tem, por isso que a gente vai ao médico dosar os hormônios, a gente vê os sintomas. Hoje a gente tem os gels bioidênticos, a gente tem os de farmácia, a gente tem injetáveis. A gente tem várias opções terapêuticas que a gente pode ter benefícios sem malefício. Então, não sejam cabeça fechada, eu sou contra, eu sou a favor. Tudo depende. Ótimo. E quem sabe é o médico. Sim. Né? E procurar a orientação correta, né? Sim. É mito ou verdade que o sobrepeso pode piorar o cansaço? Verdade. Não só porque você na atividade física falta o ar, mas o sobrepeso ele aumenta adipócitos, célula de gordura, que aumenta um hormônio chamado resistência insulínica. E essa resistência insulínica, ela altera GH, altera cortisol, altera vários hormônios. Então, assim, é um equilíbrio. Todo mundo sabe que quando a gente está cansado, tem que pesquisar. Por exemplo, com cansaço de... Isso eu vou falar sério, porque eu tenho pacientes que demoram para fazer diagnóstico. Perna cansada, não consegue andar direito, vai fazer uma academia. Ah, eu quero esse ano fazer dieta, exercício, vou cuidar da minha saúde. Aí vai lá, não consegue. Você tem que ver a B12 se tá boa, que é uma vitamina do músculo, se o ferro tá bom, se o zinco. A gente tem doenças que dão miosite, dão inflamações. Tem remédios que dão dores no corpo, como as estatinas algumas. Então, às vezes, você está fazendo uma coisa ou tomando uma vitamina errada que pode estar prejudicando o teu cansaço, a tua disposição. E coisas mais ainda. Fadigas crônicas podem estar relacionadas a, por exemplo, doenças autoimunes, esclerose múltipla, Guillain-Barré. Então, quando você está percebendo que não está andando direito, uma fraqueza muscular muito grave, procure auxílio médico, porque tem que investigar a causa. É mito ou verdade que é possível melhorar da depressão e do cansaço tratando a parte hormonal? Na verdade, os antidepressivos, eles são hormônios. Eu falo, não é que o psiquiatra corta a cabeça e trata para cima e o endócrino para baixo, é tudo junto, né? Então, o que nada mais é do que depressão? Que é uma falta de prazer, com procrastinação, deixa tudo para depois, com pensamentos negativos, tudo vai dar errado, sentimentos de culpa sobre as coisas, uma memória lenta, uma lentificação em executar processos. Isso tem a ver com baixa de dopamina no cérebro, que é o hormônio do driving, do militarismo, com baixa de serotonina, que é o hormônio da paixão, das flores, do bem-estar e do prazer, com falta de noradrenalina, que é o hormônio da execução rápida. Então, o cérebro, a gente tem estamina que faz você acordar bem. Então, às vezes, você não acorda direito na cama, depois você passa o dia bem, aí eu tenho cansaço só para acordar. Geralmente é falta de melatonina e histamina, que quase ninguém fala. Não, doutor, eu fico cansada no final do dia. É falta de dopamina. São pessoas workaholics que trabalham pra caramba, usaram todo o hormônio durante o dia em excesso e aí chega no final do dia... Acabou a carga. Acabou. Então, olha que o equilíbrio cerebral, ele é muito importante. Com rotina, com atividade física, com alimentação e com a parte espiritual, que aí... Cada um busca o seu sentido na vida, mas a questão de você ter autocuidado com a mente, com a saúde, com o dia a dia, o cérebro não aguenta, gente. Não adianta ficar forçando o motor todo dia. Uma hora vai ter. A saúde é uma construção, né? Construção. Uma construção individual. Não adianta eu falar, a mãe falar. É mito, não é? É uma decisão pessoal, né, doutora? E cada um tem seu tempo. Boa. E cada um tem sua forma de Boa. fazer as coisas, né? É mito ou verdade que o excesso ou a falta de cortisol pode dar fadiga? Isso o é excesso verdade. também? O cortisol é o hormônio do estresse. Então, se você tá com ele lá no pico, pode ver, as pessoas ficam irritadas, ansiosas, a mente trabalha tão rápido, você tá com o raciocínio tão acelerado que aquilo cansa e dá fadiga, dá exaustão. Da mesma forma que a depressão, a falta também. Agora, uma coisa que eu vou falar aqui, que tem muito erro, principalmente na internet, vocês têm que tomar muito cuidado com as coisas que vocês escutam. A tal da fadiga adrenal, tá? Então, a pessoa dosa o cortisol baixo e fica dando corticoide. Gente, vocês já viram pessoas que têm asma, que têm artrite reumatoide, que têm... E desenvolve um Cushing exógeno. Dar cortisol à toa não é bom, porque você bloqueia o eixo. A gente tem um eixo, a hipófise. Se você dá mais, ela para de produzir. Se você bloquear o eixo hipofisário,
você talvez vai ter consequências eternas. É a mesma coisa usar anabolizante. Se você dá o hormônio em excesso, a tua hipófise para de produzir, você vai ter consequências. Então, não é para ficar dosando cortisol e ficar dando cortisol à toa. Isso não existe. Tá? Existe, e é perigoso. Perigosíssimo. Existe uma doença, sim, que é a falência adrenal, que é a síndrome de Addison. Aí a pessoa tem manchas mais escurecidas no corpo, um cansaço muito alto. As pessoas chegam a desmaiar no dia a dia e é sim a falência adrenal que a gente tem que repor. Mas não é assim, faz o exame do dia a dia, estou cansada, repõe cortisol à toa. Pelo amor de Deus, tomem cuidado com isso. A busca das soluções rápidas e mágicas. Né? Temos perguntas do pessoal de casa, vamos na sequência. Primeira pergunta da Juliana. Venho sentindo um cansaço extremo há 6 meses. Tenho hipotiroidismo e tireoide de Hashimoto e tomo remédio há muitos anos. Será que preciso aumentar a dose da medicação? Isso mesmo, Juliana. Ó, e isso é uma coisa que os pacientes fazem que eu fico brava. O que acontece? Sintoma de hipotiroidismo. O que é o Hashimoto? É umas células que atacam a tireoide, que isso é hereditário, que o estresse faz isso. Aí a tireoide em 5% para de funcionar. Hipotiroidismo, tem que tomar remédio. Aí a pessoa tem uma dose. Aí primeira dúvida, a pessoa, doutora, nenhum médico acerta a minha dose, um aumenta, outra baixa. Gente, sempre vai ser assim, porque depende do dia a dia, do estresse que você está passando. Então vai aumentar ou abaixar a dose. É variável. É variável. Agora, eu aumentei a dose porque eu tô cansada. Gente, aumentar a dose sem fazer exame pode dar um hipertiroidismo medicamentoso. Com o olho aumentar, com taquicardia extrema, com fadiga crônica, com problemas renais. Então, assim, não é para ficar aumentando o hormônio de tireoide por sintoma. Cansaço, às vezes, pode ser a falta de vitamina, pode ser uma briga no relacionamento, pode ser... Excesso de trabalho. Excesso de trabalho. Uma fase. Então, assim, não pode. Então, é verdade que quem tem problema de Hashimoto, tireoidite de Hashimoto, altera a dose? É verdade, mas sempre com exames laboratoriais. Já volto, um minutinho só. Vamos continuar falando de saúde, saúde dos seus cabelos. Perguntas do pessoal de casa para a doutora Maitê. A primeira a gente respondeu, vamos dar sequência agora. Fernanda, tenho me sentido muito triste e cansada na menopausa. Reposição hormonal também pode melhorar esses sintomas? Então, Fernanda, a menopausa é um período muito difícil para a mulher, em que os filhos saíram de casa, em que às vezes todo o drive que você executava era para ajudar, né, as crianças. Você às vezes perde muita libido, você perde a questão da memória, então a solidão, às vezes o relacionamento já está desgastado. Então não é só porque o hormônio cai, é uma fase diferente. Então por isso que a gente tem que regularizar tudo. Atividade física, independência financeira, quem conseguir, a independência emocional, regular vitaminas, hormônios, mas isso é um trabalho que não adianta quando já chegou na menopausa, agora. Eu acho que você passa essa imagem para as pessoas. A gente tem que, no dia a dia da gente, a gente tem que se conectar e a gente tem que ir lapidando o que está errado no dia a dia, não é para deixar para depois. Então, é verdade que os hormônios da menopausa pioram esses sintomas, essa tristeza, esse cansaço, sim, pioram. Mas eu acho que muito mais é o contexto que você se envolveu, que você permitiu que a tua vida levasse a esse desfecho do que muito mais só o hormônio. Mas falando em termos médicos, hormônios sim, melhoram a evolução de cognição, de raciocínio, de memória, de driving, de libido, de disposição, falta de... disposição mesmo de coisas diferentes na vida, fazer um curso, arrumar casa, sair com os amigos, é o que a gente chama de anedonia, a falta de prazer mesmo. Próxima pergunta, da Rita. Tenho 55 anos e meu exame constatou osteopenia. Eu também me sinto muito cansada quando acordo. O cansaço pode ter relação com a osteopenia? O que devo fazer? Já me alimento bem e faço atividade física. Então, Rita está ligada no lance. Então, Rita, a atividade física é muito importante já no tratamento da osteopenia e atividades de impacto. Então, a musculação e impacto é mais importante do que o aeróbico na questão do osso, tá? A osteopenia não tem nada a ver, uma coisa que todo mundo acha, dor. Dor no corpo, dor, não tem nada a ver com a osteopenia e a osteoporose. Isso é a porose de dentro do osso, se for levar a uma fratura, que vai ter a dor.
A questão que a gente fala assim, osteopenia tem a ver com cansaço, tem a ver que não acorda direito, não tem nada a ver também, tá? Então, não acordar bem tem a ver com histamina, com melatonina e com cortisol. São os hormônios que a gente tem que avaliar. Agora, a menopausa piora a osteopenia e a osteoporose, porque é o estrogênio que fixa o cálcio no osso. Então, a gente tem até tratamento para osteopenia e osteoporose, não só com cálcio, vitamina D e atividade física, mas com as terapias hormonais. O Cermis, por exemplo, é um tipo de estrogênio que a gente usa para o osso. Então, é tudo junto e misturado e vale a pena sempre o tratamento. Mais uma. Adalgisa, nome de Miss. Tenho 32 anos, estou com queda de cabelo e unhas fracas. Minha libido também está 0. Isso pode ter relação com hormônios? Tem um Mas marido... o bom humor continua. É igual um casal, que a gente sempre pergunta pro casal, né? Libido, nota de 0 a 10. Aí não sei o que. Aí o marido, a dela tá 10, doutor. Eu falei, nossa, que bom. Não, 10 de 100. Então, assim... 0, tem paciente que fala menos 10. Então, o que acontece? 32 anos não era para ter perda de libido, porque não é a fase da menopausa. Lógico, tem menopausa precoce, mas aí seria o extremo aí. Quando a mulher tem cansaço de atividade sexual, às vezes não é perda de libido, vocês têm que tomar cuidado com isso. É a preguiça de começar o ato sexual. Ou um relacionamento chato, né, doutora? Justo. Porque a mulher é muito mais movida ao sentimento, ao toque, ao prazer do que a relação sexual em si. Então, quando tem perda de libido, primeiro avaliar o parceiro ou a parceira, se tá bom, tá ruim o relacionamento. A gente tem causas, sim, de hipotiroidismo, da prolactina alta, de alguns déficits de vitaminas, questão da vascularização clitoriana é importante. Então, isso também interfere. Tem algumas coisinhas naturais que ajudam, mas tem que ser investigado, porque com 32 anos não é normal ter perda de libido. Tá, mais uma. Cleonice, tenho muito cansaço para levantar da cama e não durmo bem. Qual hormônio deve estar faltando? Você sabe que dormir é muito importante. A maioria dos casos de demência, inclusive Alzheimer ou demências vasculares, tem a ver com baixa qualidade de sono. Por quê? Durante a vida? Durante a vida. Doutora. Porque dormindo é onde a gente entra no sono REM, que restaura é tipo limpar o lixo do corpo. E a oxigenação cerebral é muito importante. Portanto, a apneia, quem ronca, isso falta oxigênio no cérebro. Aí você fala, tá... Compromete. Se você ficar 8 horas, 10 horas por dia, durante a vida inteira, sem o oxigênio correto, vai bem diminuindo o hormônio. Principalmente neurônio também. Então, olha que... Então, a qualidade do sono é 8 a 10 horas. Isso é ciclo biológico. Tem pessoas que dormem 5 horas com muito disposição e estão bem. Como é que você sabe isso? Polissonografia. É o exame que eu acho que todo mundo deveria fazer, porque você vê quantos sonos REM e não REM você entra, se você entra no sono profundo ou não, se você restaura, porque, eu durmo bem. Será que você realmente dorme bem? Como faz esse exame? É um exame que você vai no Instituto do Sono e coloca um monte de fiozinho. Dorme lá? Dorme lá. Passa a noite. E tem 4 tipos de testes. Tem uns que agora você pode fazer em casa. Mais fácil. Então, para algumas apneias mais graves, a gente precisa estar monitorizando várias coisas. Mas esse básico que eu estou falando dá para fazer em casa. A gente geralmente entra em 4, 5 sonos REM e não REM por noite. E esse REM é quando a gente sonha, geralmente. Se você não sonha, não lembra do sonho, também já tome cuidado. Então, olha que interessante, dormir bem aumenta a memória, a cognição, diminui demência, tem alteração do peso em 10 a 20% e principalmente não ter irritabilidade e disposição de executar e de fazer atividade física. Dormir é muito importante. E tão gostoso. Como dormir é gostoso, né? E tão gostoso. Nossa, sabe se é aquele dia que você pode dormir até o sono acabar? É uma delícia. Sabe o que eu gosto? Ar-condicionado com edredom. Olha... Me deixe. Aí uma cama vazia, né? Porque às vezes dormir com outra pessoa atrapalha muito o sono. A pessoa se mexe, transpira, não é? Às vezes existe. Ronca, te cutuca. Exatamente. Te chuta. Quem tem filho pequeno e leva o filho para a cama não dorme, porque a criança se bate, né? Conversei com a doutora Maitê, que tem um site que é maitemedica.com.br e está no Instagram da mesma maneira, Maitê_médica, Maitê com TH, MAIT
HE_médica. Doutora Maite, a gente se vê antes do carnaval? Então... Semana que vem, depois a outra já é carnaval. A gente se vê depois do carnaval. É só depois. Bom Onde você vai estar carnaval. no carnaval? Eu vou pro Rio de Janeiro. Ai, que lindo. Vou pro Rio de Vai Janeiro. desfilada. Bom carnaval, minha flor. Bom Até carnaval. a volta.